13h01. Podemos. Tá? Paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do programa Missões Heróis da Fé. Que bênção estar mais uma vez com você neste início de semana. Hoje, dia 23 de outubro, e temos uma convidada mais do que especial que está conosco. Muita saudade dessa guerreira. Vamos começar a chorar aqui, Michele. Realmente dá uma emoção grande. Vamos justificar a ausência do pastor Paulo Roberto, que amanhã ele vai estar no programa. Não perca, amanhã grande programa, pastor Paulo, diretamente de Tefé. Mas hoje vamos falar com a nossa querida Michele Sica. Paz do Senhor, amada. Paz do Senhor, irmã Ivoneide. Como é que tá? Agora fiquei até emocionada contigo abrindo o programa. Saudade. Dá uma saudade grande. Eu também me emocionei agora, assim, porque a gente sabe que vocês estão tão distante e há tanto tempo a gente não se fala, porque realmente aí vocês correndo de um lado e nós correndo de outro, mas temos uma ligação em Cristo, que não é a distância e nem o tempo que nos separa, né? E agora, olha, eu acho contando os dias para, quem sabe, daqui a pouco dar um abraço na irmã Michele, nas meninas que foram tão pequenininhas. Mas nos conte como é que vocês estão aí na Itália. Enquanto isso, eu vou compartilhando a programação, enquanto tu vai saudando a audiência, falando algo que está no teu coração. Estamos bem, graças a Deus. Eu estava observando aqui, antes da abertura do programa, um mapa que fica no fundo, né? Uhum. Que é tão longe, né? Porque pelo mapa tu tem a noção exata da distância, tudo, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, lá naquela botinha tá o ministério e refletindo sobre isso, né? Antes do início do programa. Uhum. Que coisa extraordinária isso, né, Michele? O que Deus faz. O que Deus faz. E chegou, pela tua cabeça passava isso, Michele, assim, tu fazer parte de uma grande história. Porque nós lemos os livros e vemos, assim, nos emocionamos, vemos, assim, muitas histórias, muitas biografias, mas tu estar inserida dentro desse contexto. Sim e não ao mesmo tempo. Porque assim, quando eu casei com o Rodrigo, eu imaginei que a gente ia fazer a obra, né? Na verdade, eu tinha uma convicção disso aí. Mas tu nunca imagina que de fato vai acontecer aquilo ali mesmo, né? Eu tinha esse. E tu falou nos livros, assim, eu lia muita biografia, muita biografia. E, claro, como, né, muitos missionários saíram dessa região aqui da Europa, eu lia muito, eu ficava imaginando, eu imaginava assim, conforme eles iam relatando, eu imaginava o que eu lia na minha cabeça, mas nunca pensei. Até mesmo assim, quando tu começa a ler a Bíblia, a gente vê ali quando tem os relatos, né? Que aconteceram aqui na Itália e aqui na região, tudo. Eu penso, meu Deus do céu, olha só. Nunca assim imaginei que de fato eu ia fazer parte disso. Parece muito distante da nossa Muito realidade, distante. né? Quando... Eu até lembrei agora, uma vez eu estava na. Aí eu já estava há anos, né, no ministério, e a gente estava fazendo uma reunião na Brace. E dentro da conversa ali com o pastor Humberto,
era uma reunião da Abraço, não tinha nada a ver, Sim. assim, Aham. não era nada pessoal, né? Mas Uhum. o pastor, eu não me lembro em qual contexto, o pastor disse, não, o futuro da irmã Michele, do irmão Rodrigo Sica é a obra missionária. E esses dias eu estava pensando, digo, pá, o pastor falou, eu acho que devia ser aquilo 2016, 2015, Uhum. mas mesmo assim, tu pensa que não, quando acontece, a gente fica impactado, né? Foi E agora, profético, então. é, não, e agora, sim, justamente eu tava refletindo sobre isso tudo, porque agora a gente está numa, vou dizer, uma expectativa em Deus, Sim. vai ter um trabalho aqui, o pastor vai participar, né? E aí eu pensei, meu Senhor, quando eu imaginei tudo isso, né? É verdade. E quando é que ele chega aí, Michele? Bom, já Nessa compartilhei aqui com semana, todos os meus né? contatos. Ah, tá. Nessa semana, Nessa semana. Eu, nessa semana agora. e eu E po... hoje, e olha que interessante, pode Hum. falar, irmã Ivonete, Não, não, desculpa. eu só ia dizer que estou abraçando a irmã Ana, o pastor Humberto, vocês abraçando, eu acho que vocês vão estar assim abraçando a família, né? A família A família. missionária. Que Ah, coisa linda. exatamente. Exata. Até hoje, assim, eu lembro, hoje eu estava organizando documentação, assim, da parte Uhum, burocrática da igreja, tudo, né? uhum, E eu estava lembrando, quando eu olhei a primeira ata da assembleia que a gente fez, com uhum, os irmãos, tudo, aí depois eu fui buscar Maria, isso eu lembrei antes, né, uhum, de buscar Maria Luísa na igreja, quando eu estava organizando esses documentos, na igreja, não na escola, uhum. e aí eu fui caminhando, assim, eu lembrei exatamente do dia de quando começou e que eu nunca imaginei que depois de 5 anos ia... Quase 5, né? Uhum. Quase E cinco tu sabe, anos. 5 anos, é. E não uma observação só que eu ia fazer. Enquanto eu estava nesse trajeto, porque eu acho que eu não expliquei direito, as coisas estão na minha cabeça, né? Eu estava indo num supermercado que fica no prédio onde o pastor Humberto ficou hospedado. Uhum. E aí eu lembrei de tudo né, do abraço que eu dei na irmã Ana quando ela chegou aqui, aquela vez, né? Da gente recebendo o pastor Humberto bem cansado, assim, acho que com certeza a viagem, né? Muito cansativo. Tudo é muito cansativo. E aí eu tava com uma amiga da Maria Luísa, uma amiga colega, assim, da Uhum, escola, né? uhum, E a Maria disse para mim que ia convidar ela para esse evento que vai ter aqui, para esse uhum, culto, né? uhum, E eu disse assim para ela, tu vai ir? Falando com a menina, né? E uhum. ela disse assim, ai, eu vou, tô bem feliz que eu vou. E eu nunca fui numa igreja. Aí eu Olha, disse, meu Deus do céu, em 2023, tu imagina assim? Aí eu fiquei refletindo nisso tudo, assim, o que que Deus pode fazer, é verdade. né? E fiquei nessa expectativa, assim, Uhum. porque assim, quando eu falo em expectativa, não é a multidão, né? Sim, Mas sim. assim, tu já imaginou isso aí, assim, uma pessoa que nunca pisou na igreja, nunca não teve contato nenhum, Quem né? sabe vai pisar lá e vai receber o batismo com o Espírito Santo, que vai Ah, representar na vida dessa. meu Deus, ainda mais uma criança, irmã Ivoneide, ela Uhum. tem a idade da Maria, 10 anos. Viu? E assim a família também nunca teve Sim. contato, né? Uhum. Porque eu vejo assim, a gente que vem da realidade do Brasil, eu não sei, para nós é muito natural, né? Tem igreja, Sim. tudo que é canto. Dificilmente alguém nunca foi em nenhuma igreja, Uhum. né? Uhum. É É, assim, é verdade, Michele. Esse contexto que tu está falando, e só quem está lá no campo missionário tem a dimensão de como é. exatamente. Porque nós aqui estamos rodeados de igrejas, pessoas, nós estamos, a cada passo que a gente dá, a gente encontra um crente, então é uma coisa muito comum para nós. Agora, quando tu vai para o campo missionário, que tu tem que apresentar Cristo, é outra realidade, né? É outra Então, realidade. É outra realidade. E assim, a gente entrou, desde que a gente definiu data, tudo, né, desse uhum, culto evangelístico que teria, a gente começou a entrar em contato literalmente com todas as pessoas que nos deram abertura, que sabem que a sim, gente é cristão e que o propósito, né, de uhum, ter vindo para cá. E aí fechou justamente com esse início com essa campanha, né, que o uhum, pastor de avivamento. e aí a gente tem colocado isso diante de Deus, Uhum, porque, né, que o Senhor faça.
o que ele quer e alcance quem ele quer, né? Exatamente. Enfim, A, assim. a oração da igreja eu tenho ouvido, assim, e também é o nosso clamor, porque não é um avivamento de pulo, de Exato. emoção. É, muita coisa nós já vivemos, porque Deus tem dado maturidade espiritual para muitos, aqueles que estão buscando através do ensino que é ministrado. E a nossa igreja ela já alcançou um patamar, mas o que, que nós entendemos? Que nós precisamos dar um salto no mundo Uhum. espiritual e ver assim ó, realmente as almas se rendendo ao Senhor, vidas sendo transformadas, vidas sendo alcançadas, libertas, curadas. E eu creio que é isso que Deus quer fazer. Então eu vejo que a oração da igreja aqui no Brasil é para que o Senhor venha salvar aí na Itália. É para que Deus possa, assim, sabe, usar vocês como flechas nas mãos dele para poder estar ganhando almas para Jesus, dando estratégia. Então eu creio que esse é o avivamento que a igreja Uhum. está buscando. E vamos ver resultados. Em nome de Jesus. Também até nas orações, assim, hoje eu estava, quando eu orei essa oração que o pastor Humberto fez hoje, né, no Não Telegram. cheguei a ouvir ainda. É que eu tô aqui, né? Não, não, Aí eu mas acho que ele orou no mesmo não, horário. não, não, ele já enviou. Ele já enviou a oração, mas É. eu não consegui ainda escutar. Ah, não. Tá. Não, aí tá, o pastor orou ali, tudo, Aham. mas aí ele trouxe esse assunto do avivamento de novo, né? Uhum. E aí eu, durante a oração, eu comecei a pensar justamente nisso que tu tá falando, Uhum. da questão que tem essa ideia errada, né? Do Uhum. avivamento ser uma Uhum. alegria, entre aspas, É, e que na verdade é o contrário, né? exato. Mesmo. E eu lembrei, assim, que há muitos anos atrás eu estava num culto, e um culto simples, assim, né? Era irmã Uhum. Ivaneide, há anos isso. Uhum. E, e uma irmã foi trazer uma palavra, o nome dessa irmã é Irmã Miriam, lá da área de Guaíba. Ela Uhum. foi trazer uma palavra, assim, e tinha muitas. Era uma excursão de uma outra igreja que não era Uhum. de doutrina, assim, nada, né? Participou do culto ali, do culto de mulheres. E, e a irmã começou a pregar, assim, na hora do convite. Veio aquela multidão de mulher para o púlpito para receber a oração e Uhum. começou a arrancar brinco e pulseira e jogar no altar. Ah, que coisa E irmã tremenda. Ivoneide, e olha a coisa tremenda, aquilo ali marcou minha vida, porque ninguém falou nisso Uhum. durante a pregação. Ninguém Sim. falou, e aquelas mulheres choravam, sabe? E tinham essa atitude. E aí, Uhum. e aí eu lembrei disso Uhum. quando foi falado assim dessa questão do avivamento, Uhum. né? Que é uma coisa assim da gente se sentir um miserável e querer, né, se acertar ali com o Exato. Senhor, É reconhecer os nossos pecados, né? Porque o pastor até comentou reconhecer. no culto passado exatamente isso. E se nós vermos os grandes avivamentos, eram isso, por exemplo, lá no país de Gales, lá na Rua Azusa, o povo tinha esse sentimento, né? Olha, de se jogar na presença de Deus, reconhecendo que ser um Literalmente, pecador. né? Isso, literalmente. Então, na condição de pecador, olha o povo se rendendo aos pés do Senhor. E eu creio que é isso que Deus vai fazer nesse último momento. Porque eu não sei como que está aí na Itália, mas aqui na América do Sul está bem complicado as coisas. Aqui tá assim, ó. Agora, por exemplo, que tá essa questão dessa guerra aí, né? Uhum, Aí tá um clima tenso por esse outro lado. uhum. Né? Não assim, a tensão é diferente do que tem acontecido por aí, né? Sim, sim, com Até, certeza. é, até inclusive assim, eu tenho falado para as gurias assim, não falar nada sobre nenhum, assim, por exemplo, em escola, Uhum, ser o mais discreta possível e não sim, entrar em nenhum tipo de dar nenhuma opinião pessoal a respeito de nada, né? claro, ficar neutra, né? Porque tá bem complicado, assim, Uhum, parece que são ciclos, né? Eu tenho essa impressão, assim, que acontece no movimento espiritual mesmo, né? sim, sim.
Assim, o que tem acontecido aí é um tipo de batalha, do lado de cá É verdade. né, é outra potestade, digamos assim. Exatamente, que está atuando, né, os dominadores. É, O crescimento do islamismo aí, porque a gente vê assim uma coisa mundial. Mas antes de entrarmos no islamismo, eu li uma notícia ontem ou antes de ontem que na Itália a lei ela se tornou mais rigoroso para as vestimentas, com as vestimentas dos turistas que vão, por exemplo, visitar uma igreja. Foi sim, literalmente, eu achei bem interessante isso, é Michele, bem porque ainda verdade. existe um pudor, né? Tem. Não, tem sim. Quando tu vai visitar as igrejas, tudo, eles têm bastante pudor nisso aí. Tu não Uhum, pode, eu não sei se te dizer agora não me recordo assim em relação à multa, né? uhum, Porque tem algumas regras que tem de multa, mas eu não me recordo se uhum. essa questão das vestimentas tem. Mas tu não pode entrar por exemplo, a mulher, né? No caso de blusa de Uhum. alcinha. Isso, muito roupa colada, nada disso. Não. Até na escola, tu não pode. Não, eles têm um uniforme até a quinta elementar, Uhum, e depois a quinta elementar seria tipo fundamental, né? uhum, Corresponde ao fundamental, e depois tem a outra parte que é a média, não é uniforme assim de todos serem iguais, mas uhum, tem um padrão que tu tem que respeitar. Guri, por exemplo, não pode. Claro que dificilmente é verão, faz calor, né, uhum, em ano letivo, mas os guris, por exemplo, não podem botar bermuda. Tem toda uma. Não pode usar degote, tem toda aham. uma. Tem que seguir um padrão assim de decência, né? Tem. Ah. Decência e laicidade também. Eles Hum, têm isso de não ficar. De tu não ser notado pela tua religião, né? uhum. Ah, é? Tu não É, pode. tá com esse Que, movimento assim pra que cá. nós temos o nosso padrão, né? Não é nós temos o nosso padrão, nós temos o padrão da palavra de Deus. A gente procura seguir o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Mas isso é notório, porque tem os cristãos que são liberais e tem os cristãos conservadores. E se, então, por exemplo, com o teu padrão, as meninas, isso o que, que eles dizem a respeito? É que assim, ó, aqui a maioria da parte do tempo faz frio, né? Uhum, Ao longo do ano letivo, assim. Então, e já é natural as pessoas usarem saia. uhum, Então não fica assim uma coisa em evidência, porque uhum, é muito natural, todo mundo usa saia uhum, longa, o tipo uhum, de saia assim que tem aqui na Itália. Então não fica assim. A, e, por exemplo, os cabelos, digamos, né? É o que uhum, mais chama atenção. Eu uso só coque, uhum, mas eu uso assim, para não ser confundida com cigana, Tem muito né, aí? com outro grupo aqui. Tem bastante, e elas não cortam o cabelo também. Uhum, E elas, então, assim, para eu me diferenciar, assim, né? Aí claro. eu ando só com coque. Uhum, E as gurias, o cabelo da Isabela, ele não é muito comprido, então não. uhum, Todo mundo acha lindo o cabelo dela na escola, acaba, tipo, sim. chamando atenção em função disso. E tem outras crianças também que têm cabelo comprido, assim, eles Uhum, não, 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 não falam, assim, nada, sim. sabe? E- Mas se fosse, por exemplo, um cabelão enorme, né? uhum, Uma vez só a Maria Luísa me falou, assim, que perguntaram para ela, tu tem o cabelo comprido porque a tua mãe quer ou tu que quer? uhum. E ela soube A responder. minha mãe, ficou bem quietinha. Mas eu entendi ela, assim, também, né? Uhum, claro, claro. E também não adianta dar uma explicação que eles não têm nem, eles nem... Não tem noção, né? Não, e eu tenho muito cuidado, assim, também, porque tem coisas que eles não têm noção. E também Uhum, eu não quero, assim, que... Porque tem mais uma outra coisa, assim, eu uso uhum, dessa questão de vestimenta, eu uso um tipo de saia que eu vejo, assim, que tem nas ruas, assim, que é diferente, uhum. porque tem saias também que eu observo que Testemunho de Jeová usa. Ah,
É tipo um padrãozinho, assim, né? Delas. Aí eu já Uhum. costumo não usar, para nós no Brasil tu diria que era irmã normal, entendeu? Aham. Mas aqui elas usam um padrão só e eu já procuro me diferenciar disso. E aí, Uhum. assim, eu sempre falo para as gurias, né? A Isabel já sabe se Sim. defender, assim, digamos, né? Explicar a fé Aham. no caso. Mas mais para Maria, que ainda está na elementar, e que como eles não têm noção de. Para eles, assim, se tu não é católico, tu é cristão, tu é Uhum. protestante. E ponto. Ah, não existe Né? outro. E aí até tu explicar, né? Uhum. Assim, dar uma explicação quando eles perguntam assim de corriqueira, de forma Uhum. corriqueira, Uhum. para não ser confundido com outra religião, elas acabam dando uma explicação mais simples, né, Maria? Sim. E o islamismo que eu ia te perguntar? Porque a gente vê, assim, um crescimento absurdo, né? Tem bastante. Eu Uhum. levei quando eu cheguei na Itália, eu levei um choque, né? Porque a gente escuta falar Uhum. e mas assim, tu não vê, né, irmã Ivoneide? A gente não é acostumada a ver no Brasil assim, né? Não, é muito difícil. Muito, aqui é muito natural. E até assim, quando Uhum. eu fui visitar ali a igreja em Portugal, eu não vi tanto quanto eu vi na Itália. Aliás, eu não lembro de ter visto, assim, na rua. Não me lembro agora de ter visto. Nem em aeroporto. Aqui, cada esquina que tu vai. Olha. Nisso que eu não moro numa capital, né, irmã Sim, Ivanete? sim. Que coisa, né? Tu vê. E daí as roupas, eles não têm restrição para. É liberado eles usarem a roupa que eles. Tipo. Não, elas usam umas roupas bem. E até eu vejo, assim, uma vez eu até conversei Uhum. com o pastor João César sobre isso, que eu observava quando eu Uhum. cheguei na Itália, eu ia para uma escola de italiano, Uhum. e a minha colega muçulmana, que era muçulmana, elas, assim, sempre acabavam tendo uma afinidade comigo. Uhum. Sempre, Maivonete, sempre. Tipo assim, a professora falava assim, escolhe um colega, eu era sempre escolhida, Uhum. uma. E aí o pastor disse, irmã, deve ser porque elas veem que tu é decente, Acho que elas né? viam Porque acabam. Deus na tua vida atraía, nem elas mesmas Eu- mesmo entendem, né? E tanto que assim, como eu moro na mesma casa, assim, Uhum. sempre, vou sempre nos mesmos mercados, né? Eu acabo me relacionando assim, cordialmente com todo Uhum. mundo, e tem muitas delas que eu cumprimento, tenho uma certa afinidade, só de se olhar assim, né? Uhum. Que até Ah. teve uma vez, olha que interessante. Quando eu fiquei com Covid, eu fiquei bem ruim, né, irmã Ivoneide? Aham. Aí eu fiquei todo aquele tempo em casa, eu não consegui me alimentar bem, eu emagreci bastante na época, né? Sim. Mas eu não sabia na minha cabeça, assim, que eu não tenho espelho grande em casa para Uhum. ficar assim, vendo como é que eu tô, deixo de estar, né? Sim. E aí Mas eu notei que eu tinha emagrecido, mas eu não sabia que ia chamar atenção, assim, né? Uhum. Na rua. E aí eu tava na rua, aí tinha uma muçulmana que eu conhecia de oi, tchau, né? Uhum. De assim só, e ela me parou e disse: Como tu tá magra, que não sei o quê. E aí eu vi que ela ficou preocupada comigo e ela Sim. começou a me dar receita. Eu nunca vou esquecer, ela disse assim: Tu tem que Uhum. fazer assim, ó, pra te melhorar. Tu come 2 ovos de manhã, falou assim pra mim. Olha, falando E certo dois ainda. falando sério, e Uhum. carne, falava pra mim, e Uhum. carne. Do jeito dela, assim, também, porque Sim, ela. E aí eu achei interessante isso aí, né? muito. Ó, Michele, a Tainê já está sinalizando lá que tem só um minuto. Vou deixar tu falar aí. Oh, Muito, capaz. passou muito rápido. Temos muitas participações, que coisa linda. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco, que estão conosco, mas não vai dar tempo da gente nominar aqui. Quero dar esse espacinho aí para ti. Né? Então, e agora sim, nós estamos, né, irmã Ivoneide, nesse momento aí, essa semana em oração. No final de semana a gente tem esse trabalho aqui na Itália, no Uhum. próximo final de semana também, e a nossa expectativa é que o Senhor alcance as almas aqui. Porque assim como Amém. essa menina, com certeza pode ter mais pessoas que têm afinidade conosco, que vão vir Sim, no culto, que, né, jamais ouviram a palavra de Deus, e eu vejo o Senhor tendo misericórdia, né, das pessoas e dando oportunidade nesse tempo que a gente está, né? amém.
Então, está aí, vamos orar por esse trabalho, para que Deus alcance almas lá na Itália, que um grande avivamento possa chegar por lá, né? Esse trabalho vão ser em 2 regiões, uma no norte da Itália, né, que é um grupo de mulheres que hoje que conheceu a igreja, não sei muito bem assim, mas é um grupo de mulheres que têm ouvido a palavra, tudo, e querem saber mais sobre a doutrina. Que tremendo. E aí vai ter um trabalho lá, o nome da cidade é Pádua. Já estou falando, né? O pastor já falou isso também nas orações, no Telegram. E vai ter depois esses dois dias aqui em Empoli. Que bênção! Deus abençoe, Michele. Um grande abraço. Nos falamos aí. Falamos. Prazer falar contigo e te ver. Também, querida. Beijo. Deus abençoe a todos, os irmãos da 1390. Paz do Senhor Jesus. Então não perca amanhã. Pastor Paulo Roberto, diretamente do Amazonas.